Olá, eu sou o professor Marcel Santiago e hoje a gente vai falar um pouco sobre o filósofo René Descartes. Vamos lá? Bem, René Descartes nasceu na França no ano de 1596 e faleceu em 1650. Descartes, ele é tido como o pai do racionalismo, tá? E o racionalismo nada mais é do que uma corrente filosófica que vai afirmar que a origem do conhecimento, gravem bem, a origem do conhecimento, ela está na razão. Veja que o René Descartes, ele está no período da filosofia moderna, nós já saímos aí do período da filosofia medieval. Se você não assistiu o vídeo da filosofia medieval, você pode clicar no card aqui em cima para assisti-lo. E se você também não viu quais são as características gerais da filosofia moderna, também tem o card aqui em cima para você estar acompanhando essa aula que perdeu. Então, as características gerais da modernidade, que nós já falamos em uma outra aula, elas são importantes para a gente entender, evidentemente, que o contexto e o foco de discussão filosófica agora mudou. E René Descartes, obviamente, vai trazer esse foco. Lembre-se, agora nós falamos não mais de fé, não mais de Deus, não mais de igreja, nós estamos falando de ciência, estamos falando de conhecimento, estamos falando de razão, que é justamente o foco da filosofia de Descartes. Então, Descartes, ele vai ser o pai do racionalismo, porque ele vai dizer que a origem do conhecimento está na razão. Ele vai dizer, nós devemos sempre desconfiar das percepções sensoriais, porque elas nos induzem ao erro. Então veja só, o que são as percepções sensoriais? Nada mais, nada menos do que são os nossos sentidos. Então, o meu tato, o meu olfato, o meu paladar, os meus sentidos, meus 5 sentidos, então, eles não me conduzem ao conhecimento verdadeiro. Tá? O conhecimento ele se origina aqui, ó, na razão, segundo o racionalismo, segundo Descartes. Então, o princípio de tudo está aqui. Ora, não quer dizer que as sensações ela não façam parte do ser humano, mas elas são aí muito confusas. Então, a origem mesmo de tudo, onde começa o conhecimento, é justamente na razão, tá bom? Para o racionalismo. Então, veja só, a origem do conhecimento está na razão. Ele vai dizer, então, que existem algumas ideias que são inatas. Ele vai dizer que existe um conhecimento, né, a existência de um conhecimento a priori. O que é um conhecimento a priori? Tá? Eu coloquei aqui entre parênteses, o conhecimento a priori é o conhecimento antes da experiência, ou seja, antes de eu ter experiência daquilo, eu já tenho conhecimento. Ou seja, é uma ideia inata, que eu já trago comigo essa ideia. Ela já vem comigo do berço, tá? E então, um conhecimento a priori é antes, obviamente, da experiência. Por que é a priori? Eu coloquei essa palavra aqui, porque depois a gente vai mais para frente estudar o conhecimento a posteriori, que é justamente o conhecimento do empirismo, tá? Que é uma outra corrente filosófica. O a posteriori é depois da experiência. Então, ele vai dizer que o conhecimento ele já é a priori, né? Porque o ser humano já possui as ideias inatas, e essas ideias inatas é que conduzem aí ao conhecimento, né? Que possibilitam o conhecimento do ser humano. Veja, é muito importante a gente entender essa parte aqui do racionalismo, porque mais para frente nós vamos depois confrontar o racionalismo com o empirismo, que é uma corrente aí contrária ao racionalismo. E aí a gente vai conseguir, evidentemente, entender qual que era o embate principal entre as duas correntes, tá bom? Então, para o racionalismo, a origem do conhecimento, evidentemente, está na razão. E ele vai dizer que existem, então, ideias inatas. Eu coloquei aqui para vocês uma ideia, um exemplo de uma ideia, que é justamente a ideia de infinito. Então, veja só, ele vai dizer que nós temos ali na sua obra, ele vai dizer que nós temos 3 tipos de ideias principais. A primeiro tipo de ideia é a ideia adventícia. Então, as ideias que, olhando para as coisas, eu vou tendo. Então, veja só, eu vou olhando para uma fruta, uma maçã, e vou percebendo a cor dela, etc. E tal. Ou seja, aquelas ideias vão sendo comunicadas para mim,
evidentemente, através das minhas percepções, tá? Ele não nega a existência das percepções. Então ele vai dizer que essas ideias estão vindo pelas minhas percepções, evidentemente. Mas ele vai dizer que, além das ideias adventícias, eu tenho as ideias fictícias, que é justamente quando eu penso, por exemplo, num duende, quando eu penso talvez, sei lá, numa sereia, são ideias fictícias. As ideias fictícias é o quê? É a imaginação mais alguma coisa que eu já tive aí de ideia adventícia. Então, se por exemplo eu vi uma cor amarela em algum objeto, então eu imagino uma sereia com a cauda amarela. Então eu uni uma imaginação mais algo da ideia adventícia. Mas o foco principal aqui de Descartes é justamente nas ideias inatas. E aqui eu destaco a ideia de infinito. Então veja só, a ideia de infinito é justamente uma ideia da qual eu não tive experiência nenhuma anterior. Veja só, eu como ser humano conheço o que é o finito. O que é o finito? O finito é o que tem o começo, o meio e o fim. Então, por exemplo, se eu pego um animalzinho de estimação, então o meu cachorrinho, ele tem o nascimento, depois ele vai ter aí o seu crescimento e depois ele vai ter a morte. Então, ele evidentemente é um animal ou algo finito. Ele tem um começo, meio e fim. Tem um fim, né? A minha mãe, ela também, evidentemente, vai ter um fim. Eu vou ter um fim. Os meus filhos terão um fim. Então, tudo que eu conheço, ele tem um começo, meio e fim. Então, eu não tenho experiência de infinito. E de onde é que veio, então, essa experiência? Justamente porque a ideia de infinito é um conhecimento a priori. É a ideia inata. Então, ou seja, mostrando aí como existem ideias inatas e como o conhecimento começa o start principal do conhecimento é aqui, na razão, tá bom? Isso para o racionalismo. Então esse é o primeiro ponto da filosofia de Descartes. O segundo aspecto da sua filosofia é justamente a dúvida metódica. É justamente uma ferramenta que ele vai chamar aí que a razão tem, que a razão possui e ela deve ser usada em favor do ser humano. Então veja só, Descartes ele começa a conversar consigo mesmo, né, e se indagar se o seu conhecimento que ele teve desde a sua infância até hoje, lembrando que ele estudou aí em colégios católicos, então ele teve um embasamento cristão, mas ele começa a se perguntar se tudo que foi ensinado para ele realmente é verdadeiro, se ele realmente conhece verdadeiramente aquilo que ele imagina saber. Então, ele vai pensando sobre isso, escreve um livro chamado Meditações Metafísicas. Quando ele vai percebendo todo o conhecimento que ele foi adquirindo ao longo da vida, ele percebe que tudo o que ele conheceu era então incerto e duvidoso, tá? Então não era digno de dar credibilidade para aquilo que ele conheceu. Então o que ele vai dizer? Ele vai fazer o seguinte: ele fala assim, bom, tudo que eu conheci é incerto, é duvidoso. Vou desenvolver um método para que eu, utilizando esse método, eu só aceite conhecimento agora, quando esse conhecimento passar pelo esse método da dúvida, ou para essa dúvida metódica, tá? E ele resistir como sendo verdadeiro. Então, basicamente, ele desenvolveu um método aonde ele pegava o conhecimento, que era a informação, o conhecimento que era dado a ele passava pela dúvida metódica. Se ao passar pela dúvida metódica ela continuasse verdadeiro, ele conseguisse provar racionalmente que aquilo estava correto, ele ficava com aquele conhecimento retido para si. Se passando pela dúvida metódica ele se mostrasse falso, não se mostrasse claro, não se mostrasse distinto, né, confuso, então o que ele fazia? Ele abandonava aquele conhecimento, porque ele era incerto e duvidoso, tá bom? Então, ele só ficava com o conhecimento quando ele passava o conhecimento pela dúvida metódica e ele percebia que aquele conhecimento era um conhecimento seguro, que era um conhecimento verdadeiro. Caso contrário, ele descartava, tá bom? Então, esse é o processo da dúvida metódica. E fazendo toda essa indagação acerca de tudo que ele conhecia, ele até foi aos extremos e perguntava-se assim, será que eu não estou sonhando, por exemplo? Quem me garante que eu estou sonhando? Veja,
quando eu estou sonhando, eu imagino que o que está acontecendo comigo é real. Talvez eu esteja sonhando, quem é que pode me provar que não? Eu esteja sonhando e alguém está manipulando esse meu sonho, né? Um pouco como a ideia daquele filme Matrix, né? Onde existem todas as pessoas ali dormindo, né? Sonhando, achando que estão vivendo, que são livres, né? Então veja, essa indagação já de René Descartes, colocando em dúvida tudo mesmo, até a própria existência, tá? A existência das coisas ao seu redor. Então, veja só, aqui na dúvida metódica, ele vai questionando tudo e vai ter um momento que essa dúvida vai sanar, vai cessar, melhor dizendo. Quando é que essa dúvida vai cessar? Justamente quando ele se deparar com a primeira verdade indubitável. Indubitável é que não dá para duvidar, tá bom? Então, com a primeira verdade indubitável, qual que é a primeira verdade indubitável para ele? Eu penso. Ele vai perceber, ó, eu penso. Que em latim, cogito, tá? Então ele vai começar a pensar, duvidar, ele vai falar assim, opa, cogito, eu penso, eu consigo ter consciência de que eu penso. Então eu tenho consciência do pensamento, consciência da minha capacidade de pensar. Eu tomei consciência disso, tá? E depois, continuando o seu método da dúvida metódica, ele continua questionando e ele consegue encontrar a segunda verdade indubitável. Qual que é a segunda verdade? Bem, se eu penso, né, porque eu duvidar é um pensar também, se eu penso, né, então eu preciso, obviamente, para ter essa capacidade de pensar, eu preciso existir, correto? Como é que algo vai pensar alguma coisa se não tem o pensante? Então eu preciso, evidentemente, existir. Então, a primeira verdade que eu chego é que eu tenho a capacidade de pensar, porque eu duvido das coisas. E a segunda verdade que eu chego é que justamente eu existo. Porque para pensar, eu preciso existir. Né? Então, ele vai dizer a famosa frase dele: penso, logo existo. Né? São as duas primeiras verdades aí que ele chega indubitáveis. Depois, por último, nós temos aí mais um ponto da filosofia de Descartes que eu quis trazer aqui, que é justamente o dualismo. O que é o dualismo na filosofia de Descartes? Ele, fazendo esse processo da dúvida metódica e analisando o mundo, a natureza, ele vai perceber que existem duas substâncias na natureza que elas são essencialmente separadas e distintas. Essas duas substâncias ele vai chamar de substância pensante e substância extensa, ou, em latim, res cogitas e res extensa. O que ele vai dizer? Essas duas realidades, essas duas substâncias, elas são separadas e elas também são distintas uma da outra, né? Então, veja só, a substância pensante é nada mais do que a minha consciência, né? É o meu eu, vamos dizer assim, e a res extensa, ou a substância extensa, é toda a realidade corpórea, é todo o mundo material, tá bom? Que não tem, evidentemente, nada a ver com a substância pensante. São totalmente diferentes uma da outra, né? Então, ele vai dizer que no ser humano, ele possui a substância pensante, ou seja, a consciência, né? O eu que pensa e tudo mais, e ele vai dizer que o ser humano também possui o corpo, a resistência. E quem faz a comunicação entre a consciência, né, a res cogitas e a res extensa, ou a substância pensante e a substância extensa, quem faz a comunicação de uma com a outra, já que elas são separadas e distintas, é uma glândula que fica no cérebro do ser humano, chamada glândula pineal. Ele vai dizer que essa glândula, ela que faz a comunicação entre a substância pensante e a substância extensa, tá? Então ele vai dizer que a glândula pineal, ela que faz essa conexão das duas realidades, tá certo, gente? Então, só para vocês entenderem como que se dá essa comunicação das duas substâncias que estão dentro do ser humano. Já a natureza não vai ter a substância pensante. Toda a natureza, segundo Descartes,
vai ter somente a substância extensa. É importante também dizer que Descartes naquele período não sabia que outros seres, além do ser humano, possui também a glândula pineal, né? Mas por essa razão ele achava que só o ser humano tinha e que podia fazer essa comunicação. Ademais, mesmo que os outros animais tenham a glândula pineal, eles não têm a razão, eles não têm a capacidade de pensar, né? Como o ser humano, não tem a racionalidade. Por essa razão também, mesmo que o animal tenha essa glândula pineal, fato que foi ignorado por Descartes, ainda assim ele continua tendo somente, segundo Descartes, somente essa res extensa, só essa substância extensa, que é só a realidade corpórea. Ele não tem uma mente racional que pensa, que tem consciência de si e tudo mais. Tá bom? Além dessas duas realidades, ele vai dizer que existe uma terceira realidade, que é a res infinita, que é Deus, né? Mas ele vai dizer que essa res infinita ela está totalmente separada do mundo material. Tá? Essas duas realidades aqui fazem parte do mundo. Tá? Então ele vai dizer que a res infinita ela está totalmente separada do mundo material e por essa razão ela não entra aqui nesse dualismo que existe no mundo. Tá bom, gente? Então, esta é a filosofia de René Descartes. Trouxe aqui esses 3 pontos aqui que são muito importantes. Há outras coisas muito relevantes, mas certamente que caberão numa próxima aula. Espero que você tenha gostado, curtido o vídeo e se você gostou, deixe o seu joinha, comente aqui se você tiver dúvidas, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos da filosofia. Então é isso, eu vejo vocês na próxima e até mais.